Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é a lâmpada e a luz que o mundo precisa. Já aconteceu alguma vez de você estar à noite em um ambiente fechado, com várias pessoas, e de repente a luz se apagar? Isto já aconteceu comigo algumas vezes, e a reação das pessoas que lá estavam, da maioria das pessoas, foi de gritar. Eu estava pensando nesta reação que as pessoas têm quando se deparam com a escuridão e fiquei refletindo estes dias que há muitas pessoas vivendo na escuridão e o grande problema destas pessoas é que elas não gritam, elas não reagem, elas estão conformadas da forma em que estão vivendo, elas não sentem a falta da luz. Mas viver na escuridão é caminhar sem saber para onde está indo. Caminhar na escuridão é se expor a tropeços. Caminhar na escuridão é correr o risco de cair em abismos. Eu não quero viver assim, e tenho plena convicção que pessoas em sã consciência também não querem viver assim, elas não querem viver na escuridão. Pensando nisso, na reflexão de hoje eu quero falar de uma lâmpada e de uma luz que todas as pessoas no mundo precisam ter. Esta lâmpada e esta luz é a palavra de Deus. E nós podemos confirmar isto no livro de Salmos, capítulo 119, verso 105, que de acordo com Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119 é o mais longo capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, e uma curiosidade é que destes 176 versos, 172 deles mencionam palavras que se referem à palavra de Deus. É como, por exemplo, testemunhos, juízos, decretos, leis, mandamentos, preceitos, palavras, prescrições e caminhos. Olhando para estas palavras que aparecem aqui dentro destes salmos, repetidas vezes, 172 vezes, podemos concluir que a ênfase destes salmos é as glórias da palavra de Deus. Dentre estas glórias, o salmista destaca no verso 105 que lemos, que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Esta palavra lâmpada, traduzida para o português do hebraico, que é a língua original, ali de onde foi escrito os Salmos, é a palavra niir, e ela tem o significado de candeia ou lamparina. É interessante pensarmos que candeia ou lamparina não ilumina muito longe. E o salmista, sabendo disso, ele cita no início deste verso que a palavra de Deus é lâmpada para os pés. É verdade que os pés não necessitam de uma luz de longo alcance. Para os pés basta uma luz que clareie onde se dará cada passo. Então esta lâmpada é para nos ajudar a não tropeçarmos, é também para mostrar os buracos e abismos do caminho para não cairmos neles. Meus amados e minhas amadas, o mundo está cheio de tropeços que têm ferido e machucado muitas pessoas. O mundo está cheio de buracos, onde muitas pessoas, pela falta de iluminação, têm caído também nestes buracos. Muitos estão sendo vitimados por andarem na escuridão e estão sofrendo. E sabe por quê? Porque a falta de luz leva pessoas a tropeços e a quedas. Vocês lembram da história de Sansão? Sansão foi filho de uma mulher estéril. Ele foi gerado depois que um anjo do Senhor visitou aquela mulher, esposa de Manoá, e disse para ela que ela daria luz a um filho
e que este filho seria consagrado ao Senhor Deus. O anjo disse que ele não deveria beber vinho e nem outra bebida fermentada. O anjo disse ainda que ele não deveria comer nada impuro e que não deveria passar navalha na sua cabeça. Isso fazia parte de um voto denominado como voto de Nazireu. Estas instruções dadas pelo anjo deveriam ser repassadas a Sansão pelos seus pais para que ele as seguisse. Ainda segundo as palavras do anjo dita à mulher, Sansão teria uma grande missão pela frente, que era iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Este relato bíblico pode ser confirmado no livro de Juízes, no capítulo 13. Eu não vou ler o texto, mas se você depois quiser dar uma olhada, no capítulo 13 de Juízes vai ter esta história. Mas esta, então, era a palavra de Deus revelada à mãe de Sansão e também depois ao seu pai. Com certeza, Sansão cresceu sabendo destas revelações, mas ele não deu valor à palavra de Deus. E sabe por quê? Porque ele não tinha a palavra de Deus como sendo a lâmpada para os seus pés e também luz para o seu caminho. E ele não tendo esta concepção da palavra de Deus, ele começou a pisar onde não deveria pisar. Ele começou a frequentar lugares que não deveria frequentar. E ele começou a se envolver com pessoas que não eram aquelas pessoas que Deus havia planejado para ele. Sansão, não sendo guiado por esta lâmpada que é a palavra de Deus, ele teve muitos problemas na sua vida, desde o casamento com a Filisteia, como também depois o seu envolvimento com a Dalila, que levou ele a perder os seus 2 olhos e depois também perder a sua própria vida. Quando pessoas caminham neste mundo sem a lâmpada e luz de Deus, que é a sua palavra, o fim destas pessoas são trágicos. Se não for trágico neste mundo, será trágico no mundo vindouro. As Sagradas Escrituras nos afirmam isto. Precisamos cuidar para não sermos vítimas deste mal, de andar nas trevas sem ter a iluminação da palavra de Deus. Todos nós precisamos da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Eu quero voltar aos Salmos que lemos inicialmente, porque eu falei sobre a lâmpada, que é aquela que ilumina os pés, mas não discorri sobre a luz que ilumina o caminho. O texto dos Salmos, lá capítulo 119, verso 105, conforme já lemos, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada, no texto original, nós já vimos que é uma candeia ou uma lamparina e que tem luz de curto alcance. Mas o salmista não fala somente de lâmpada, ele fala também de luz para o caminho. Esta palavra luz, que aparece aqui nestes salmos, no hebraico é a palavra or, e ela tem o significado de luz do dia, luminosidade das luminárias celestes, lua, sol, estrelas, e significa também raiar do dia, alvorada e aurora. Notem que enquanto a lâmpada é para iluminar próximo dos pés, esta luz é como a luz do dia, é como a luz radiante do sol que ilumina toda a terra. Ela é como o raiar do dia, a alvorada e a aurora, é isto que diz a palavra. Esta luz permite que os filhos de Deus enxerguem mais longe a estrada em que estão percorrendo. Eu estou dizendo da estrada apontada por Deus para trilharmos nela, porque fora desta estrada não há esta luz, e então as pessoas estão andando na escuridão. E quando então nós andamos nesta estrada proposta por Deus, iluminada por Deus, nós estamos trilhando por esta estrada onde esta iluminação que vem de Deus, ela começa brilhando e ela vai crescendo e vai se tornando cada vez mais forte, e a estrada vai ficando cada vez mais iluminada. Salomão fala sobre isso de uma forma alegórica,
mas que dá para nós fazermos a aplicação naquilo que nós estamos vendo neste Salmo 119, verso 105. Veja o que Salomão diz, que está registrado em Provérbios, capítulo 4, ali no verso 18. Diz assim a palavra: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No verso 19 deste mesmo capítulo, ele fala: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Veja, o texto destaca a vereda, o caminho do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e aponta que o caminho dos ímpios é como a escuridão, e que os ímpios nem sabem em que tropeçam, né? Estão na escuridão, tropeçam e não estão sabendo que estão tropeçando. E sabe por que os ímpios nem sabem que tropeçam? Porque eles não têm parâmetros para caminhar, não têm a revelação de Deus para a vida deles, e não têm o padrão moral de Deus que encontramos nas Sagradas Escrituras. Dessa forma, vivem na escuridão e não conseguem enxergar a estrada proposta por Deus, não conseguem enxergar o caminho e acabam indo para a direção errada e caindo nos abismos da vida. Alguns caminhos conduzem até a morte. O sábio Salomão falou sobre isto, né? Está registrado em Provérbios capítulo 14, verso 12, e ele diz lá o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não ser guiado pela palavra de Deus é trilhar em caminhos da escuridão, é caminhar em caminhos que conduzem à perdição, é caminhar em caminhos que trarão ruínas para a vida. Mas ao contrário disso, se alguém olhar para a palavra de Deus e decidir ser guiado por ela, tal pessoa caminhará em um caminho cheio de luz, e esta luz será um referencial para esta pessoa, né? E esta luz vai refletir para o mundo, passando também a ser um referencial para as outras pessoas, né, que se deparar com esta que está andando na luz. Nós fomos chamados para ser esta pessoa que anda na luz, fomos chamados para andar na luz e brilhar, né, aí diante das trevas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ali a partir da parte B, do verso 15, até a parte A do verso 16, né, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Vejam, a palavra está dizendo claramente, como filhos de Deus, no meio de pessoas que estão andando na escuridão, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Paulo está dizendo que devemos brilhar, mas para brilharmos precisamos conhecer a palavra de Deus e ter ela como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lembre-se do texto que li em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que esta lâmpada e esta luz de Deus ilumine o seu caminho e que você brilhe para a glória de Deus Pai. Eu quero orar neste instante para que isto seja uma realidade na sua vida, se ainda não é. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada a nós, e a palavra do Senhor, ó Pai, são palavras verdadeiras, ó Deus, palavras que nenhuma outra palavra deste mundo poderá substituí-la. Ó Deus, são as palavras inspiradas do trono do Senhor, para que pessoas usadas por Ti pudessem escrever para abençoar pessoas de todas as épocas. E nós estamos, ó Deus, então, diante desta palavra, onde diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho.
que nós possamos, ó Deus, olhar para a palavra do Senhor, que possamos examinar a tua palavra, ó Deus, meditar nela, deixar com que ela, ó Deus, produza efeito em nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, então caminhar nesta estrada iluminada, ó Deus, sendo iluminado pelo Senhor e refletindo esta luz do Senhor também na escuridão deste mundo, para que pessoas sejam abençoadas e alcançadas e assim obtenha a salvação. Meu Deus, abençoe todos estes e estas que ouviram a tua palavra, para que possam, ó Deus, caminhar nesta luz e não tropeçar em nada, mas chegarem, ó Deus, no final da estrada, sendo uma pessoa vitoriosa e recebendo a coroa da vida. Peço ainda nesta hora que o Senhor abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão enfermas. Coloque as tuas mãos, repreenda, Senhor, toda a enfermidade, tira todo este mal que está atingindo o corpo desta pessoa e que esta pessoa possa reconhecer que foi curada pelo poder do Senhor. Ainda peço, ó Pai, que o Senhor derrame as bênçãos sobre os teus filhos, tanto aqueles que trabalham, ó Deus, como empregados, ó Deus, como profissionais liberais, autônomos, os empresários, que todos eles tenham as bênçãos do Senhor sobre a vida e sobre a família. Peço a Deus que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal e nos ajude a cumprir com os teus propósitos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi uma grande alegria estar aqui este tempo com vocês. Daí eu peço para que vocês multipliquem estas mensagens, passando para os amigos de vocês, porque Deus irá recompensar, uma vez que vocês estão sendo parceiras nossas, nesta grande obra da semeadura da Palavra de Deus. E se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, eu peço que você se inscreva, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o canal se tornará fortalecido e o YouTube mandará mensagens para mais pessoas. Então vamos juntos aí nesta obra de Deus, cumprir com a missão do Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe rica e abundantemente vocês e toda a família, e se Deus quiser, em breve estaremos aqui para trazer mais uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Um grande abraço, fique com Deus.